Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós voltamos ontem ao tempo comum, mas como era a memória de Maria, mãe da igreja, nós não voltamos às leituras feriais. Então, hoje nós voltamos ao lecionário ferial e com dois textos que merecem a nossa atenção. Nós começaremos a parte do primeiro livro dos Reis, o ciclo de Elias. O livro dos Reis, nós na Bíblia Católica colocamos entre os livros históricos, porque eles contam fatos da vida da realeza de Israel, ou então, antes disso, a vida de Elias, de Eliseu. Mas na Bíblia hebraica é colocado como uma forma de livro profético, porque junto aos fatos nós temos a interpretação profética desses fatos, que é uma parte muito densa. Então, nós, durante esses dois livros, o primeiro e o segundo, nós vamos percorrer a história de grandes reis de Israel, o modo que eles também foram infiéis, porque os dois livros são escritos pela escola que escreveu o livro da lei, Deuteronômio. Então, avalia a história desses reis a partir da infidelidade ou fidelidade que eles tiveram à lei de Deus. Então, depois nós vamos ver como depois esse reino vai se dividir e que vai então prosseguir com a história do reino do sul e do reino do norte. E depois a presença de grandes profetas que vão buscar reconduzir os reis e o povo de Israel à justa relação com o Senhor. Já no Evangelho, nós começamos hoje, depois que nós lemos o texto de Marcos. Então ontem seria o Sermão da Montanha e depois começamos a leitura progressiva do Evangelho de Mateus. Mateus é um evangelista que deixou a sua obra escrita em grego pelo ano 80. É um texto, um anúncio feito para quem conhecia o Antigo Testamento com um objetivo: mostrar que Jesus é a realização das profecias do Antigo Testamento. E é mais que um profeta, é o próprio Deus conosco, assim chamado no início do Evangelho de Emanuel, e depois ele no final promete: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É um evangelista que ele, diferentemente de Marcos, que somente fala que Jesus faz um discurso, mas não se detém a transmitir o conteúdo desse discurso. O Evangelho de Mateus, ele tem 5 grandes discursos. A começar deste que nós temos no Evangelho de hoje, do Sermão da Montanha, mas depois outros 4, como que 5 grandes discursos para mostrar que é a nova Torá, o novo Pentateuco que é apresentado. E assim como no centro do Pentateuco nós temos o texto da lei, também o sermão central é aquele das parábolas. Qual é o tema central deste Evangelho? É a igreja. Então, este é o Evangelho da igreja, aonde Jesus tem uma grande preocupação de formar os apóstolos, de formar a igreja e de dizer à comunidade que vocês vão ter essas dificuldades. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo, para mostrar que as duas coisas crescem junto na comunidade. Percorramos este Evangelho que é atribuído a Mateus, mas este texto se crê que ele foi terminado em Antioquia a partir de um primeiro manuscrito de Mateus e que foi melhorado, adaptado por um autor posterior. Na primeira leitura de hoje, nós temos o episódio da vida de Elias. Episódio esse que Jesus cita e interpreta no Evangelho. Então, quando tinha uma grande seca que era o modo que o profeta Elias vai dizer assim, que Deus abandonou essa terra por causa do vosso pecado, da ganância sobre a terra que estava sendo usada somente para desfrutar o irmão, então que agora ela não tem mais como colher. E Deus manda o seu profeta para ir para a terra pagã. Então vai ali para o meio dos pagãos, aonde o Senhor mesmo orienta que uma viúva vai alimentá-lo. Quando ele chega ali, ele vê essa viúva e pede para ela água. Ela então, com boa vontade, vai servir a água e ele recomenda que traga também para ela um pedaço de pão.
E ela vai dizer: não tenho pão. O pouco de farinha e óleo que tenho, eu ia agora amassar para fazer uma porção de pão para mim e para o meu filho, e depois nos prepararíamos para a morte. E então o profeta vai dizer: vai e faze como disseste. A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá. A mulher foi e fez o que Elias falou, e de fato nunca faltou a farinha, nunca faltou o azeite naquela casa. De fato, este episódio é tão marcante que Jesus vai citá-lo, porque é para esta viúva pagã e não para os filhos de Israel que Elias vai fazer um milagre para ela e para o seu filho. Depois vai ter um outro milagre relacionado ao próprio filho, mas que mostra a universalidade da salvação, que é um tema tão caro para Jesus, tão importante para ele. E no Salmo de hoje, o Salmo 4, quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. É a experiência do profeta que sente que Deus cuida dele, mas também daquela viúva com o seu filho. É a experiência nossa. Chamamos pelo Senhor e ele responde: atendei-me por piedade e escutai minha oração. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. O que é a fartura deste mundo se nós não temos o Senhor? Aclamação ao Evangelho de hoje: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz, vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Depois que terminou o Sermão da Montanha, melhor, o discurso da bem-aventurança, o Sermão da Montanha vai continuar por diversos dias. Então, Jesus começa um discurso sobre o sal e sobre a luz. Sabem que o sal, por tradição antiga, é um alimento que nunca perde o seu sabor e que depois nunca tem vencimento. Me faz rir quando nós pegamos o sal e envasilhamos o sal. Aí então depois você coloca a data de vencimento. Aí eu falo: mas será que a mão humana é tão ruim que o sal na natureza nunca se corrompe? Quando nós colocamos em uma embalagem, colocamos uma data de vencimento. Porque a tradição antiga vai falar do sal que nunca perde o seu sabor. E a luz não pode deixar de iluminar, porque ela deixa de existir. Não existe a luz que não ilumina. E por isso então, Jesus vai usar esses dois elementos. Vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ser jogado fora, não tem mais o que fazer com ele. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da vasilha. Ora, na verdade, o próprio Deus é apresentado como luz no Antigo Testamento, e Jesus herda essa característica de Deus. Então, Jesus se apresenta como luz. E essa característica agora, Jesus passa para os seus discípulos. Somos nós que no mundo devemos, não é opcional, devemos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que quer dizer isso? É que nós, se nós não formos fiéis à fé que nós recebemos, se nós formos insosso, se nós formos escuros, uma luz escondida, nós não temos por que sermos cristãos. Porque a fé cristã deve agir em nós para que nós possamos mudar o sabor, dar sabor ao mundo, iluminar o mundo. Então, por isso que Jesus vai dizer assim: se o sal perde o seu sabor, por que nós salgaremos? Ora, se o cristão perde o sabor na sua vida, se o cristão não tem mais um testemunho de vida, com quem o Senhor contará para mudar este mundo? Ora, Jesus, no Evangelho, ele transmite a nós essas características que são próprias de Deus, porque o discípulo deve ser como é o mestre. Então, meus caros irmãos, depois de nós, no Evangelho, termos o sermão que começa com as bem-aventuranças, que é um grande desafio para a nossa vida de fé, o Senhor agora vai dizer para nós: cabe a nós, a mim e a ti, darmos ao mundo um sabor, sendo sal, e darmos ao mundo cor, sendo luz. Na oração de hoje: ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Paz.